Muito bem, jovens, muito bom dia. Estamos aqui para complementando aquelas aulas de limite. Vamos resolver alguns limites que, como sempre, não dá tempo da gente resolver em sala de aula. E propagando aqui aquelas técnicas mais usuais, né? Então, se você tiver um limite como esse aqui do exemplo, calcule o limite da fração raiz de 3 mais x menos 2 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Então, como sempre, você tenta substituir. Aqui você vai ter raiz de 3 mais 1, 4. Raiz de 4, que é 2, 2 menos 2, 0. Né? Aí você vai ter 0 no numerador. E aqui, substituindo 1 menos 1, 0 no denominador. Daí nós temos aquela indeterminação. Né? Lembra? Quando você tem uma indeterminação, então você tenta fazer umas artimanhas algébricas aí para eliminar o problema do denominador, que o problema é zero no denominador. Né? No numerador não tem problema aparecer zero, mas você eliminar esse zero aqui do denominador. Nesse caso, quando você tem uma coisa desse tipo, assim, uma diferença de 2 quadrados, né? Na verdade, aqui você vai lembrar daqueles produtos notáveis. Né? Você não tem uma diferença de 2 quadrados, eu estava brincando, mas você tem aqui uma diferença. Se você multiplicar por uma soma nos mesmos valores, aí sim você vai ter uma diferença de 2 quadrados. Né? Vai ser quadrado da diferença, aquilo que a gente... ou melhor, diferença de 2 quadrados, aquilo que a gente aprendeu lá em produtos notáveis. Muito bem. Opa. É que a minha voz está falhando, acaba me complicando o que eu vou falar. Muito bem, o que você vai fazer nesse caso? Você multiplica numerador e denominador por as pessoas chamam de conjugado. Não é um conjugado, mas coloque conjugados entre aspas. Né? Conjugado é um conceito de números complexos. Você vai multiplicar pela mesma expressão com um mais aqui no meio. Eu vou explicar por que isso. Então, a maneira de resolver esse limite é essa técnica, é fazer esse artifício. Né? Você multiplica numerador e denominador, que repetindo o numerador, 3 mais x raiz, menos 2. Aí vou multiplicar pelo raiz de 3 mais x, mais 2, tá bom? E aqui no denominador, quando eu multipliquei, tem o preço, eu sempre falo isso, né? Tem o preço. Você multiplicou o numerador, tem que multiplicar também o denominador, para não alterar a fração, não alterar o número, né? Raiz de 3 mais x, mais 2. Então, revisando, quando você tem uma indeterminação desse tipo, tem uma diferença no numerador, o que você faz para eliminar essa raiz é multiplicar pelo conjugado, entre aspas. Conjugado, entre aspas, que eu falo, é a mesma expressão trocando o sinal do meio. Por quê? Porque você sabe que o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é a diferença de 2 quadrados que eu falei no início. Né? Então, aqui no numerador já está resolvido, é um produto notável. Né? Você tem esse limite, quando x tende a 1, aí quadrado do primeiro, o primeiro é raiz de 3 mais x, isso aqui é ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é o 2, não é isso? No denominador, nada a fazer, não é? Você repete, deixa assim mesmo. Aqui, raiz de 3 mais x, mais 2, igual. Olha o que vai acontecer. Limite x menos 1. Agora você resolve aqueles quadrados. Né? O quadrado aqui da raiz vai dar só o radicando aqui. Né? Você cancela isso pelo índice da raiz e sobra o radicando. 3 mais x. Menos aí, 2 ao quadrado, 4. Tá certo? Denominador, nada a fazer ainda. Raiz de 3 mais x, mais 2, tá certo? Igual. No numerador, vou repetir aqui, limite quando x tende a 1. No numerador, você vai ter x, 3 menos 4, menos 1. Olha só que legal. Aqui x menos 1,
Aqui raiz de 3 mais x sobre 2, né? Então, apareceu x menos 1 no numerador e apareceu x menos 1 no denominador. Aí você cancela, né? O número por ele mesmo vai dar 1, né? Dividiu esse número por esse e ficou 1 no numerador. Então, o que você tem a calcular agora é o limite quando x tende a 1. No numerador você tem o número 1 apenas, e no denominador você tem raiz de 3 mais x sobre, raiz de 3 mais x mais 2, não é? Daí você tenta agora substituir de novo, porque agora você eliminou aquele problema do denominador, né? O problema era o zero no denominador, que você tinha x menos 1, quando x vai para 1, isso aqui se aproxima de zero, né? Agora você eliminou esse problema. Como você eliminou esse problema, basta agora substituir. Espera-se que o problema tenha se acabado, né? Então, quando você substitui 1 aqui, agora você vai ter assim. Já vou substituir, né? Porque vai ficar raiz de 3 menos 1. Bom, vamos lá, vamos escrever novamente. Limite, quando x tende a 1, aí substituindo fica 1, raiz de 3 mais 1, mais 2, né? Então aqui, vai dar certo, não vai zerar mais, vai dar 3 mais 1, 4. Então, isso aqui é uma constante. Limite da constante, quando x tende a 1, vai ser ela mesma, né? Então, quando você substituir e dá certo, acabou o problema. Eu já poderia até nem escrever mais isso, porque eu já sei que vai dar certo, né? Eu nem escreva mais isso, porque eu acho que fica muito redundante, né? Então, esse limite, como a função ficou contínua agora, é só substituir x aqui no lugar do 1 no lugar do x. Então, você vai ter 1 sobre a raiz de 4 mais 2, né? 3 mais 1 é 4, que fica 1, 2 mais 2, que no final das contas é 1 quarto. E acabou o problema, tá bom? Então, só para revisar, quando você tem uma raiz e tem um sinal de... Se tivesse sinal de mais, você multiplicaria por menos aqui, tá bom? Aí você pode variar também isso. Se tiver mais, você multiplica por menos. Você multiplica pela mesma expressão, trocando o sinal do meio, para eliminar essa raiz. Porque quando você leva que o produto da soma pela diferença é a diferença de 2 quadrados. E quando você leva a raiz quadrada ao quadrado, a raiz desaparece, né? E aqui, por uma felicidade nossa, deu o mesmo termo que aparece no denominador. Você pôde eliminar o seu problema, sua singularidade, não é? Que a gente chama de singularidade também, esse ponto problemático, e aí acabou o problema, porque agora você substitui simplesmente e calcula o limite, que no caso aqui é 1 quarto. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, um grande abraço, logo eu resolvo um outro exercício de limite. Um grande abraço, fiquem com Deus.